acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Fale ao coração da sua igreja, ó Pai, é a sua noiva, é o seu povo. Estamos aqui para ouvir a sua voz e receberemos vida e seremos transformados ao ouvir a sua voz. Cumpra em nós aquilo que somente a sua palavra pode fazer. Penetre até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, e seja poderosa para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Fale conosco, não por força, não por violência, mas pelo teu Santo Espírito. Quando falamos de nome na Bíblia, eu até brinquei na semana passada acerca de que escolhemos nome geralmente por gosto. Eu gosto mais desse nome, eu gosto mais daquele nome, e por isso eu escolho. Quando falamos acerca do nome na Bíblia, geralmente está atribuído a uma característica, está atribuído a uma identificação, personalidade, e que por vezes esse nome gerava identidade em quem estava recebendo o nome. Por exemplo, a questão de Noé sendo aquele que significa trará consolo, descanso. Isaac significando o riso, pois trouxe o riso para a família de Abraão. Moisés significando aquele que é retirado das águas por conta da sua história. Elias significando o meu Deus é Senhor, e sendo declarado num tempo de idolatria. Quando nós olhamos, por exemplo, para Isaías, Isaías significa a salvação vem do Senhor. Isaías, dentre os profetas, é chamado de um profeta messiânico, sendo aquele que vai falar acerca do Messias, sendo aquele que vai se destacar falando acerca do nosso Salvador. E no capítulo 7:14, Isaías escreve o seguinte: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e darás à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco, revelando que a virgem, através de uma profecia, ficaria grávida pelo Espírito, daria à luz ao Filho de Deus, ele estaria conosco. E quando nós falamos, nos identificamos como igreja, carregar esse nome, estar em Cristo, debaixo desse nome, quer dizer que nós estamos imbuídos de uma responsabilidade. Afinal de contas, além do nome de Jesus, nós carregamos também um título, o Cristo. E como igreja, eu deveria pelo menos ter essas características. E semana passada eu disse que nesse momento, meu sermão se abre em duas vertentes, em duas mensagens, em que o sermão que eu preguei semana passada tem o título Os Representantes do Nome de Jesus. Se você não veio, você consegue assistir lá no YouTube, na internet, coloca lá o que você acha. E hoje eu quero estar falando acerca do poder do nome de Jesus. Apenas citando, semana passada abordamos as características, não todas, mas pelo menos 3 características daqueles que são representantes do nome de Jesus. A título de citação para que você ouça depois, os representantes do nome, eles amam a Deus acima de todas as coisas, com o coração, com a alma e também com o entendimento. Aqueles que são representantes do nome, eles possuem unidade. Haja vista que a confusão que é instaurada em Gênesis 11 em Babel, por causa da unidade dos homens que queriam ser deuses, ela é estabelecida na inauguração da igreja em Atos 2, em que o Senhor confunde a língua dos homens, por isso a confusão na terra. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e restabelece a linha, traz sobre a igreja a unidade esta baseada, tendo como peça fundamental o Espírito Santo.
E finalizamos falando na semana passada acerca de uma terceira característica, é que aqueles que representam o nome de Jesus possuem uma adoração sincera, tendo em vista que a adoração, quando nós falamos de adoração, a adoração tem a ver com a vida. Então aqueles que são representantes do nome precisam ter uma vida sincera. E eu trouxe aqui alguns dados para nos despertar, em que eu não posso ter um país chamado de um país cristão, em que não diminui a criminalidade ao passo que aumenta a quantidade de cristãos que se tem em um país. E hoje eu quero falar com vocês acerca do poder do nome de Jesus. Repita comigo: o nome de Jesus tem todo o poder. Eu quero citar apenas 3 coisas que o nome de Jesus tem todo o poder. A primeira é que o nome de Jesus, ele tem todo o poder para salvar. Aleluia. Lá em Mateus 1:21, o anjo não deixou margem alguma para que se houvessem dúvidas. A fala do anjo é direcionada a José: e ela darás à luz a um filho, e você deverá chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é um nome escolhido pelos pais terrenos, não era um nome escolhido por um gosto, mas é um nome dado, carregado pela eternidade, que tinha uma missão. Antes de Cristo nascer, se fazer homem, ele já tinha um nome, ele já tinha uma identidade, ele já carregava em si uma missão, já tinha um propósito intrínseco. O seu propósito é salvar a humanidade dos seus pecados. Pedro, cheio do Espírito Santo, lá em Atos 4:12, ele vai proclamar diante do Sinédrio a seguinte coisa: a salvação não se encontra em nenhum outro, pois não há debaixo do céu nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Perceba uma exclusividade absoluta nessa declaração. Pedro não disse que o nome de Jesus é o melhor nome, não. Pedro traz para nós, Jesus não é um dos caminhos, mas é o único caminho, é o único nome capaz de trazer salvação para todo aquele que o confessar. Não é que Jesus é um dos caminhos, não é que é um dos nomes, não é um mundo plural. O Evangelho não possui uma mensagem sensível a todos, mas é um único nome, um único caminho, uma única verdade, verdade exclusiva. Quando nós somos protestantes, cristãos, cremos no poder do nome de Jesus, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu não sou um simpatizante de nenhuma outra religião. Todas as outras religiões que não têm Jesus como centro é demoníaca, é diabólica. Eu dizer que só existe um nome para a salvação, eu estou dizendo que passou de Jesus é demônio e vai me levar para o inferno. Ser cristão protestante, crer no poder da salvação, é ser exclusivo mesmo, porque somente o nome de Jesus tem poder para salvar. Por isso, como cristão, eu frequento a igreja, acredito no nome de Jesus, que tem poder para salvar, e por isso eu não frequento roda coisíssima nenhuma, eu não fico consultando mesa branca, eu não fico crendo em coisas que uma tal de Ellen White escreveu, eu não fico por aí olhando para os astros, o que é que os astros estão alinhados para dizer aquilo que vai acontecer na minha vida. Não, se eu sou cristão, eu creio num único nome, numa única verdade, e passou da verdade de Cristo, é a verdade do diabo que vai me levar para o inferno. Quer ir a outros cultos, vá a outros cultos, mas saiba que os nomes dos outros cultos é nome de gente que está morta e não ressuscitou e não tem poder para te salvar. A grande realidade é que existem muitos motivos para as pessoas se entregarem aos prazeres carnais, aos prazeres pecaminosos, e um deles é encontrar algum tipo de salvação. Algumas pessoas, atrás de paz, atrás de alegria, acabam se entregando aos prazeres,
acaba se entregando em tudo aquilo que a vida tem para oferecer, porque eu preciso de alegria, eu preciso de paz, porque tem uma angústia dentro de mim, e através daquela angústia, eu sou levado a tentar saciar essa angústia com coisas carnais e passageiras. E nisso de eu tentar saciar a angústia, eu queria paz, eu queria alegria, tem alguém se tornando alcoólatra, tem alguém se entregando à prostituição, tem alguém mexendo na sua sexualidade. Eu sei que é sensível, mas eu não posso mentir para você, porque existe uma angústia interna, e eu estou tentando tratar essa angústia interna com coisas, aquilo que o mundo tem para me oferecer, sendo que o que vai tratar a minha angústia interna, o que vai salvar a minha alma, não são coisas terrenas, mas é o nome que está acima de todo o nome. É eu entender que aquilo que o mundo tem para me oferecer é passageiro, mas o nome de Jesus me garante a eternidade. Na busca da alegria, não posso me entregar ao ápice dos prazeres carnais, porque o fundamento da alegria é a alegria da salvação. Quando Davi peca, ele se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, parte da sua oração é: Pai, perdoa-me e traga de volta a alegria da salvação. Toda alegria que o fundamento não está no nome de Jesus é uma alegria passageira. Toda alegria que depende do álcool, depende de drogas, depende de prostituição, são alegrias passageiras. Uma alegria duradoura é uma alegria que depende da salvação em Cristo Jesus, do nome que está acima de todo nome. Toda paz que não vem de Deus é uma paz passageira. Alguém em busca de satisfazer uma angústia interna, na busca de eu conseguir encontrar a paz que excede todo entendimento, saio fazendo tudo quanto é tipo de coisa, esquecendo-me que a paz que excede todo entendimento é a paz que eu preciso ter com Deus. Romanos 5, Paulo escreve: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso te alertar: se você continuar procurando alegria naquilo que o mundo tem, se você continuar procurando paz naquilo que o mundo tem para oferecer, o seu final é precisando de terapia, tomando um remédio, tentando cortar um braço para aliviar. Somente o nome de Jesus pode salvar a sua alma, curar o seu interior. Somente o nome de Jesus tem todo o poder para resolver as minhas questões internas. Nenhum pecado é grande o suficiente para bater esse nome. Nenhum nome é mais poderoso que o nome de Jesus. Nenhum passado é escuro demais que o nome de Jesus não possa resolver e trazer claridade para a sua vida, porque somente o nome de Jesus tem poder para salvar. E a raiva do diabo é que ele conhece o poder desse nome que tem para me salvar. E ele conhece o seu passado. E mesmo conhecendo o seu passado, aquilo que está escrito não muda: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas e o passado? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas fez aquele que invocar o nome do Senhor. Mais um tempo atrás estava no baile, mas aquele que invocar o nome do Senhor fazia, aprontava. Eu conheço tudo, conhece. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A raiva dele é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque somente o nome de Jesus tem poder para salvar. Aleluia! Bendito é o Senhor. Somente o nome de Jesus. Não só salvar, mas é o nome de Jesus que vai me dar acesso. Repita comigo: acesso. Acesso em quê, pastor? Em oração. Aleluia. É somente o nome de Jesus que me garante acesso. Não sei se você já reparou, mas durante mais ou menos 3 anos e meio que é o ministério de Jesus na terra, os discípulos até oravam, mas parece que eles oravam sem entender exatamente o que estavam fazendo, ou o que de fato estava disponível a eles quando oravam. E é na última noite no cenáculo que Jesus vai revelar um segredo que muda tudo. Lá em João 16, 24, Jesus falou assim, até agora, aleluia, até agora, vocês não pediram nada no meu nome, aleluia, peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês sejam completas.
Eles estavam orando, mas parece que eles não tinham a plenitude daquilo que eles tinham acesso enquanto estavam orando. Mas Jesus, até agora vocês oraram e não era no meu nome. Mas se for no meu nome, aleluia. Se for por intermédio do nome de Jesus, aleluia. Jesus estava entregando aos discípulos que se transmite a nós, entregando algo revolucionário, um privilégio, um acesso ao Pai por intermédio do nome de Jesus. Se eu não oro em nome de Jesus, eu estou orando a um Deus distante, eu não tenho acesso ao Pai. Por mim mesmo eu não consigo me achegar a Deus, porque eu sou pecador. Mas se eu me achego em nome de Jesus, Deus não Pai, como Pai, não está olhando pelos meus méritos, mas está olhando os méritos de Jesus. Em outras palavras, se está orando por conta própria, Ele não atende, Ele não ouve, não acontece, porque você não merece nada disso. Mas se eu oro em nome de Jesus, o Pai, eu sei que tu não merece, mas não é por causa de você, é por causa do meu filho que eu enviei, foi para a cruz do Calvário, e é por isso que nós oramos em nome de Jesus, aleluia. É por isso que a gente não está aqui Ave Maria cheia de graça. É por isso que a gente não está intercedendo por santo nenhum. É por isso que a gente não está aqui devoto de estátuas, de paredes. Não, por isso que a gente está aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Esse em nome de Jesus, já reparou, irmãos? Às vezes tu vai orar e como força do hábito, Senhor, me dá um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Não é um amém religioso, não é uma fórmula religiosa de orar. É porque se não terminar no nome dele, orou à toa, aleluia. Não é porque tem que ser assim, porque não, irmão, isso aqui é espiritual, é em nome de Jesus, porque em meu nome eu estava no inferno, mas no nome dele eu não estou no inferno e ainda tenho acesso para falar com o Pai. É no nome dele, porque é só no nome dele que dá. Eu sou bom, não é o nome dele. Eu sei fazer, não sabe, é o nome dele. Eu vou lá e resolvo, não resolve, é o nome dele. Mas se eu fizer a campanha, depende, é no nome dele, vai dar certo. Se não for, pode ficar 300 dias no monte, raspar a cabeça, azeite, não sei da conta, porque o que vale é o nome de Jesus garantindo acesso ao Pai, aleluia. E Hebreus fala o seguinte, irmãos, que eu posso ter plena confiança para me achegar ao trono da graça. É liberdade, é o ter confiança, é uma expressão de ousadia e não constrangimento. Eu posso me achegar a Deus por causa do nome de Jesus. Jesus é aquele que traz a nós a possibilidade desse relacionamento de um filho para com o seu pai, em que éramos inimigos e agora nos tornamos filhos e temos acesso em oração por causa do nome de Jesus. Só que vai ainda mais longe. Em João 14, versículo 13, Jesus diz assim, e tudo, repito, e tudo que vocês pedirem em meu nome, aleluia, eu farei. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu, o Senhor Jesus, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei. Só que eu preciso entender esse princípio de forma correta. Não é uma promessa vazia de prosperidade, algo automático. É uma promessa de relacionamento. Tudo aquilo que eu pedir em nome de Jesus significa o quê? Tudo aquilo que Jesus aprovaria. Aleluia. Porque senão existiria macumba gospel. Só botar o nome de Jesus no final. Senhor, eu quero que aconteça isso. Traga o seu amor em 3 dias, em nome de Jesus. Aí é luta. Deus não destrói família para construir outra não, irmãos. Amém? Amém? Tudo que pedirem em meu nome, no nome de Jesus, significa tudo aquilo que Jesus aprovaria. Aquilo que eu peço em nome de Jesus, estando alinhado com o caráter dele e a vontade dele para a minha vida. Orar em nome de Jesus é o joelho na terra, mas o coração na eternidade. Sendo pedido no nome dele, alinhado com a vontade dele, acontece.
A oração se torna poderosa, e não é porque eu sou eloquente, é porque o nome dele está me garantindo a orar e ser atendido. E o Senhor está pronto, irmãos, o Pai está pronto para receber todas as orações, desde que seja em nome de Jesus, aleluia. Sendo no nome dele, ele recebe. A oração mais forte, às vezes, que a gente está crente, irmão. A gente vai para o monte, a gente faz campanha, Senhor, é autoridade, Senhor, e o Senhor recebe sendo em nome de Jesus. Mas quando a gente está fraquinho, Senhor, eu estou sem força para orar, mas é no seu nome. Senhor, eu estou desanimado, mas é no seu nome. Tem vezes que nem fraquinho dá para gesticular, para orar, para falar nada, e você só chora de joelho e não consegue, sabe, sai nada, tá igual Ana. Ele também recebe, porque é no nome de Jesus. E quando chega essa oração assim, no nome dele, ao Espírito Santo, eu conheço esse nome que alguém está reivindicando, eu vou ensinar como orar, eu vou interceder com gemidos que são inexprimíveis, porque tem uma oração sendo feita no nome de Jesus. A oração, irmãos, ela é o cerne da igreja, aquilo que mantém a igreja. Melhor do que eu te ensinar a pregar, se eu conseguir te ensinar a orar. Tem gente que consegue pregar sem orar, irmãos, mas não necessariamente quem está pregando sem orar está vivo. Mas alguém que ora, alguém que desfruta desse acesso tem vida. E uma coisa ou outra, irmãos, ou a oração te faz parar de pecar, ou o pecado vai te tirar do caminho da oração. Não tem como conviver as duas coisas. Ou eu continuo pecando e paro de orar, ou eu oro muito em nome de Jesus e consigo parar de pecar e viver em liberdade. Porque é o acesso que eu tenho na oração no nome de Jesus. E alguém perguntando, o que é mais importante então, pastor, a oração ou a palavra? O que é mais importante para um pássaro, irmãos? A asa direita ou a esquerda? Não tem como viver sem uma das duas coisas. E aí eu preciso tirar da minha cabeça aquela ideia que existe o crente de oração. Não, porque fulano é de oração. E tu não? Não, porque fulano ora. E tu? Tu não é crente? Não, mas tu não é cristão? Não existe o crente de oração e o crente que não é de oração. Todo crente precisa orar. O leão caça, o sapo sapeia, não sei o que o sapo faz. O pássaro voa e o crente ora. Aleluia. É isso, é natural na vida do cristão. O cristão ora. Acordou, orou, vai almoçar, orou, está na condução, orou, está vindo para a igreja, orou, chegou no culto, orou, abriu o culto, oramos, no meio do culto oramos de novo, acabou o culto, bênção apostólica, oração, chegou em casa, oramos de novo, e todo o tempo eu estou orando, é orar e sem cessar. Eu tenho meu período de oração, mas quando não estou no período também estou em contato com Ele, porque eu preciso orar. Se eu sou um cristão, está ligado, é intrínseco, eu preciso orar em todo o tempo. Aleluia. Para que eu quero ir para a eternidade estar com o meu Senhor se eu não gasto tempo conversando com Ele hoje? A oração me dá esse acesso. Mas deixa eu te contar um negócio. Tua carne odeia orar. É por isso que a gente não ora muito. Não, eu oro, pastor. Hoje eu tirei 10 minutões de oração. Nossa. Não, ontem eu fiz uma campanha. Eu acordei 3 horas da manhã. Foram 15 minutos. Quando chegou 16, eu já estava abençoando a Deus. Aí eu dormi. Mas foram 15 minutos de campanha. Todo dia eu oro. Jesus chamou os discípulos para orar. Ora comigo, eu estou angustiado. Jesus, vai lá. Quando volta, está dormindo. Jesus, você não pode orar nem 1 hora? A gente está se vangloriando de 20 minutos, 30 minutos. Jesus, você não ora nem 1 hora? Tinha que ter vergonha de não orar nem 1 hora. Leonardo Ravenhill, ele escreve um livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Tem uma galera que a gente está lendo aí, e ele fala assim, o pregador que não ora todos os dias, pelo menos 2 horas, não vale um vintém. Misericórdia, irmãos. A gente não ora porque a nossa carne odeia orar. Eu te dou pelo menos 3 motivos. Primeiro, porque não é no nosso nome. Você tem que ficar se humilhando, e a gente não gosta muito, a gente é um pouco soberbo, sabe?
Nossa carne odeia orar porque não é eu, Abner, se chego ao Senhor, não. Pai, tem misericórdia no nome de Jesus. E minha carne não gosta dessa posição inferior. Minha carne gosta, dos aplausos, das pessoas me vendo, das pessoas me elogiando. Mas não tem elogio na hora da oração. É eu e Deus e a minha humilhação. Os humilhados serão exaltados. Não, aquele que se humilhar. Aleluia. E aí a minha carne foge disso, porque não tem ninguém para, como tu ora bem, varão. Nossa. Porque não é para eu mostrar que eu sei, entra dentro do quarto, fecha a porta e ora. Não preciso fazer live. Não preciso ficar inventando palavras bonitas para mostrar para alguém que eu estou orando. E se eu o faço, minha recompensa é os homens. A oração verdadeira é eu, minha humilhação, os meus pecados diante do Senhor. Existem pelo menos 3 eus: quem eu finjo ser, quem eu penso que sou e quem Deus sabe que eu sou. Minha carne não gosta de orar porque na hora da oração não é quem você pensa, não é quem eu finjo, é quem realmente eu sou, que é colocado diante de Deus e do acesso que o nome de Jesus me deu. Senhor, eu fiz, eu falei, e digo mais, não queria nem estar orando. Senhor, eu sou preguiçoso, eu perco pro sono, falo que vou jejuar, é só aparecer um churrasco que eu quebro o jejum. Eu falo que vou ler a palavra, não leio coisa nenhuma, fico só na televisão, Senhor, me perdoa, é na hora da oração. Por isso que minha carne foge, porque sou eu, a minha humilhação, o meu pecado e o acesso que nem meu, o acesso é do nome de Jesus. Aleluia. A minha carne odeia orar, porque na oração eu percebo quão dependente dele eu sou, e eu percebo que eu não determino coisíssima nenhuma. Determine! Tu não determina nem teu cabelo. Fala assim, para de cair. Não para, tá ficando calvo, aqui a piscininha já tá rasa. Tu não determina teu cabelo, tu acha que vai determinar alguma coisa para Deus? Aleluia. Tu não determina nem teu cachorro, tu fala, não pode mijar. Ele entra, quando tu não vê, mija no sofá. Aí tu que lute, limpa o sofá, bate no cachorro, faz algum... E não pode falar bate no cachorro, senão cai a live. Briga com o cachorro, faz alguma coisa, tu não está determinando nem o cachorro. Aí tu acha que na tua pequenez, na tua grandeza, tu vai determinar alguma coisa para Deus. Seja feita a sua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Senhor, me molda. Por isso que minha carne odeia orar. Por isso é que minha carne não quer que eu gaste tempo em oração, porque não tem reconhecimentos. E por que eu preciso orar, pastor? Porque Jesus falou assim, antes de você orar, Ele já sabe o que vai sair da sua boca. Por que eu oro? Quando eu utilizo do acesso do nome de Jesus para orar, não é para Deus ter conhecimento do meu problema ou da minha vida, Ele já sabe, mas é declaração de dependência. Quando eu estou orando, Deus não está assim, nossa, não sabia não, hein? Ainda bem que tu me contou. Ele já viu tudo, irmão. Mas quando eu oro, eu falo assim, eu já tentei de tudo. Senhor, eu já fui lá, já voltei, eu já fiz, já tentei, já liguei, ninguém dá jeito. Mas o Senhor, aleluia, o teu santo nome pode ir lá e dar jeito. O Senhor pode resolver, o Senhor pode curar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode restaurar. É por isso que nós oramos, aleluia. O acesso que o nome me dá, o poder do nome de Jesus, Ele me salva, me dá acesso em oração. E terceiro, o nome de Jesus possui toda a autoridade, aleluia. O nome de Jesus possui toda a autoridade. O mundo espiritual, irmãos, ele é mais real que esse mundo que nós vemos, e nós precisamos saber lidar com isso. Jesus, após a ressurreição, Ele vai reunir os discípulos. Em Mateus 28, 18, diz o seguinte, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus fala isso, toda é toda e não em parte. O Senhor não tem autoridade sobre alguns domínios, mas toda a autoridade sobre aquilo que é visível, mas também sobre aquilo que é invisível,
sobre o mundo natural, mas também sobre o mundo sobrenatural, sobre o tempo, sobre a eternidade. Toda a autoridade está no nome de Jesus. Só que ele faz algo extraordinário. Ele não só tem toda a autoridade, mas a certa medida ele transfere o exercício da autoridade por um tempo aos discípulos. Lucas 10:19, olha o registro: eis que lhes dei autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, de modo algum, os prejudicará. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele vai nos revelar que existe uma hierarquia cósmica, podemos dizer assim, no mundo espiritual. Paulo revela que existem principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais da maldade, forças reais que nós não vemos, mas que organizam e movimentam o mundo caído. E ele declara onde que Cristo se encaixa em toda essa ordem. Efésios 1, Paulo escreve, Deus o ressuscitou dos mortos, e mais, o fez assentar à sua direita, nos lugares celestiais, vírgula, acima de todo principado, poder, força, domínio e tudo do que se pode nomear. Acima de tudo está o nome de Jesus, que está à destra do Pai. Acima de todo governo humano, acima de todo império caído, está o nome de Jesus para todo o sempre. Quando os discípulos, os 70, vão à missão, eles vão voltar eufóricos para Jesus e vão falar lá em Lucas 10:17, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus confirma, é isso mesmo, eu vi Satanás caindo e é no meu nome que eles vão se submeter. Só que tem algo interessante, porque em Atos 19, tinha alguns exorcistas ambulantes por lá, e eles tentaram usar o nome de Jesus como se fosse ferramenta religiosa, sem relacionamento. Perdão. E o espírito maligno vai dar uma resposta a esses exorcistas ambulantes que estavam lá em Atos. Aleluia. E qual a resposta? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Os homens tomaram uma coça e foram embora nu para casa, porque o nome de Jesus não é uma fórmula mágica religiosa, mas o nome dele vem a mim desde que eu tenha relacionamento com ele. A autoridade delegada do nome de Jesus é dada aos representantes do nome, aqueles que pertencem a ele. E quando nós enfrentamos o inimigo, irmãos, em nome de Jesus, uma vez que temos relacionamento com ele, nós estamos exercendo uma autoridade real, que foi conquistada na cruz, selada na ressurreição e foi delegado à igreja. Isso porque faz com que eu entenda que o inimigo não vai temer o tom da minha voz, mas sim o nome de Jesus, a autoridade do nome que está sobre a minha vida. Por isso que Jesus falou assim, tu és uma pequena pedra, mas eu sou a rocha fundamental da igreja, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja imbuída dessa autoridade do nome de Jesus, não pode ser uma igreja apática, trancada, até porque as portas do inferno, não é o inferno que deve atacar, é a igreja que deve avançar. Claro, não atacamos pessoas, mas atacamos os poderes das trevas que estão aprisionando algumas pessoas para que elas sejam restauradas. E como igreja, nós não podemos estar recuados, mas sempre avançando na autoridade do nome de Jesus.
E eu quero te apresentar pelo menos 2 frentes de batalhas para a gente poder orar. A primeira é no âmbito pessoal. Se eu sou igreja, se eu sou um representante do nome, e eu entendo a autoridade do nome de Jesus, essa autoridade precisa valer dentro da minha casa. Quem manda na minha casa é o nome de Jesus. Seja lá o que estão pensando, seja lá o que estão falando, seja lá qual lei estão tentando colocar, o que vale na minha casa é o nome de Jesus. Pedro, ele vai ser repreendido após receber uma revelação. Fala assim: tu és o Cristo. E no mesmo capítulo fala: vai para a cruz não, Jesus. Aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, o Pedro pode ficar, mas o Satanás vai ter que ir embora. Quando eu entendo essa autoridade do nome de Jesus e tenho um mínimo de discernimento espiritual, eu percebo que alguns problemas dentro da minha casa são de ordem espiritual. E aí o problema é que eu não estou discernindo isso, estou mandando o Pedro embora e o diabo está ficando. Aleluia. Quando eu não entendo e não exerço essa autoridade do nome de Jesus, começa uma briga, começa um problema, e aí eu estou mandando um monte de gente embora em vez de resolver, e quem está ficando é o diabo. Quem tem que mandar lá é o nome de Jesus. Quem vai embora não é Pedro, quem vai embora é o diabo. Quem tem que ir embora não é o filho rebelde, a filha problemática, o marido e a esposa, mas é aquele problema espiritual que está influenciando o problema dentro da sua casa. E como cristão, você tem autonomia, autoridade do nome de Jesus para mandar esse demônio embora. Eu não sei se você já parou para olhar para a sua família, os seus antepassados. Talvez a sua família venha repetindo ciclos e você não percebe isso. O seu avô casou mal, batia na avó, traiu, fez, aconteceu. O teu pai seguiu no mesmo caminho, porque era bandido, porque matava, porque fazia, e entrou para o tráfico, entrou para a milícia. E se você não viver atento, discernindo espiritualmente, você vai seguir no mesmo caminho. Mas eu quero te alertar, você tem autoridade do nome de Jesus para bater o pé dentro da tua casa e falar: aqui na minha casa, na minha vida, eu não aceito ciclos repetitivos. Em nome de Jesus, toda influência maligna sai da minha casa agora. Demônio de alcoolismo eu não aceito, em nome de Jesus, sai da minha casa agora. Traição, divórcio, criminalidade, pornografia, eu não aceito na minha casa, vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Eu não quero saber o que o diabo fez. O valente só é valente até o mais valente se apresentar. Existe um nome que está acima de todo nome, que nos garante a vitória. Eu não sei o que vem acontecendo, eu não sei se foi um trabalho que fizeram. O que eu sei é que o nome de Jesus, todos têm que se sujeitar, e a sua casa é do Senhor, a sua casa tem dono, a sua casa não pertence ao diabo, a sua casa pertence ao nome de Jesus. Eu quero te encorajar a usar essa autoridade chegando em casa hoje. Chega, coloca a mão na cabeça do marido, coloca a mão na cabeça do filho, coloca a mão na cabeça da filha, clama o sangue de Jesus. Aquilo que estava fora do lugar vai ter que voltar para o lugar. Está muito problemático ultimamente. Dobra o joelho que eu vou orar por você. Ei, rapaz, tu não era rebelde assim não. Dobra o joelho que eu vou orar por você. Ei, moça, tu está muito respondona, não sei o que está acontecendo. Dobra o joelho que eu vou orar por você. O nome de Jesus precisa ser usado com autoridade dentro da sua casa, porque para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer a obra do adversário. Levanta a sua mão, por gentileza. Não quero saber se tua avó fez macumba, se a tia fez trabalho. O que eu sei é que quem manda na casa é o leão da tribo de Judá. Chega com autoridade,
amo o Senhor. Uma coisa disse Deus e duas ouviu o salmista, que todo o poder, aleluia, pertence ao Senhor. E não só na minha casa, irmãos, de eu parar de ficar aceitando as afrontas do diabo dentro do meu lar e clamar o sangue, mas também no âmbito geral. De eu parar, irmãos, de olhar tudo como se fosse natural. Sim, tem coisa que é natural, mas tem coisa que é de ordem espiritual. Tem coisa que a terapia vai resolver, vai na terapia, mas tem coisa que tu vai ter que clamar o sangue de Jesus. Tem coisa, irmãos, que é ir no médico, mas tem coisa que é o sangue de Jesus. A gente não pode ser doido de espiritualizar além da palavra, mas aquilo que a palavra garante eu preciso viver, reclamando o nome de Jesus com toda a autoridade. Não posso ser tão carnal ao ponto de tudo ser natural. Eu preciso voltar a clamar o sangue de Jesus dentro da minha casa. E se tiver alguma coisa, se tiver falado, se tiver feito, não importa. O que importa é o nome de Jesus, que tem toda a autoridade, aleluia. E não só na minha casa, irmãos, mas também como âmbito geral. A igreja não pode se acovardar diante do avanço do reino das trevas. A igreja não pode parar, irmãos, diante de leis que são feitas por homens, por influências malignas. Até porque não existe, irmãos, neutralidade. Ou quem governa está por influência de Deus ou está por influência do diabo. Ou quem rege a nação está regendo a nação por influência do eterno, do nome de Jesus, ou está regendo a nação por influência do diabo. E a igreja não pode se acovardar dessa forma, ficando parada, neutralizada, apenas observando aquilo que os homens estão fazendo e deixando de fazer. Porque se a igreja não avançar, o inferno avança. E a igreja não foi chamada para ficar só observando o inferno avançando. A igreja foi chamada para influenciar. Nós não podemos nos render, irmãos, contra as ideologias do diabo que estão sendo levantadas, porque nós temos autoridade no nome de Jesus para avançar, para conquistar territórios, para cumprirmos o ID no nome de Jesus com toda a autoridade. Foi o Senhor Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão, e por isso nós vamos avançar, nós vamos conquistar, e nós não vamos nos render, e é no nome de Jesus. Nós não podemos ser uma igreja apática que fica observando o avanço, tanto fora da igreja, mas principalmente no meio da igreja. No meio da igreja como instituição, porque a igreja de Cristo é limpa. Mas eu não posso me acovardar como igreja. O avanço de ideologias do diabo, do feminismo, da homossexualidade, a falsa mensagem do evangelho, o comunismo, não. O nome de Jesus não sendo evidenciado, como se Jesus fosse só a cereja do bolo. Temos o bolo inteiro, só falta isso. Não, se falta Jesus, falta tudo. Eu não posso me acovardar como igreja, porque foi o Senhor que disse que as portas do inferno não prevalecerão. E nós precisamos continuar avançando, porque quando nós avançamos, nós estamos passando uma mensagem daquilo que vai acontecer no porvir. Porque existe uma igreja que triunfa, custe o que custar, custe a vida se preciso, para que o Cristo volte e estabeleça a plena justiça. Nós precisamos avançar no nome de Jesus com a autoridade que temos, porque eu falei, Ele não nos dá toda a autoridade, mas delega parte da autoridade para que a igreja avance. E a igreja avançando contra o império das trevas, sendo colocada em locais estratégicos como nós estamos plantados aqui. Igreja não nasce, igreja não abre, igreja nasce, o Senhor que planta. E sendo colocada em locais estratégicos, para que o reino avance, a sociedade em nossa volta seja alcançada por esse Senhor, para que quando Cristo voltar, tudo seja estabelecido de forma plena. Porque quando Cristo volta, hoje ainda é possível alguém rejeitar o nome, hoje é possível alguém não se submeter a esse nome, mas tem o dia marcado na agenda de Deus, o dia do Senhor,
que falamos sobre a eternidade, e é interessante que essa eternidade não é uma sucessão de vários dias, é o dia que não termina, é o dia do Senhor, aleluia. Porque hoje, como igreja, nós precisamos avançar, e avançamos anelando o dia do Senhor, em que essa plena autoridade é revelada a todos, porque hoje se submetem àqueles que creem. No dia do Senhor, todos terão de forma obrigatória que se submeter, aleluia. A igreja avança nessa autoridade porque ama, porque se submete, mas chega o dia que o mundo terá obrigatoriamente que se submeter a esse nome. Como eu falei, não existe esse meio termo, ou estamos sob influência do nome de Jesus, ou sobre a influência do nosso adversário. E se eu não estou debaixo do nome, eu me coloco na posição de inimigo do nome, e ele tem um dia marcado. Ele tem um dia marcado para aqueles que são representantes e estão se utilizando da autoridade do nome, participarem de um banquete, ao passo que os inimigos desse nome, aqueles que se prostituem na terra, aqueles que se deleitam na grande Babilônia, serem obrigados a reconhecer o nome que está acima de todo nome. Tem um texto em Apocalipse, eu encerro. Pode vir para cá, louvor. Tem um texto em Apocalipse. Se coloque de pé, por gentileza. Preste atenção e eu encerro. O livro do Apocalipse, ele é bem interessante na revelação de João, ele vem em ciclos de 7. Capítulo 16 vai falar acerca dos 7 flagelos. Após os 7 flagelos do Apocalipse, João vai ser arrebatado em espírito até um deserto. E chegando em espírito até o deserto, o anjo diz para ele: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Está falando da grande Babilônia, esse sistema que opera o mundo. Uma grande prostituta que está sentada sobre uma besta escarlate. Ou eu estou sobre a autoridade do nome, ou eu estou sob influência dessa grande Babilônia, em que João ouve do anjo que os poderosos da terra, os reis, até eles, se prostituíram, se embebedaram sob influência dessa grande Babilônia. E muitas coisas aconteceram durante muito tempo, mas quando chega aqui no capítulo 18, vai ter um anúncio. E João fala o seguinte, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória, e exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, tudo aquilo que sob influência maligna os homens vivem, tudo aquilo que sob influência do diabo os homens vivem e se entregam, está sendo contabilizado pelo Eterno. E uma fala é: os santos, santifiquem-se ainda, cuide de suas vestes, para que o Senhor não exponha a sua nudez. Sonde o seu coração, para que não tenha apenas aparência, para que você não se enquadre nesses aqui, dos que estão sob influências do diabo, dessa grande Babilônia, porque o Senhor tem esse dia escrito na eternidade.
o dia que um forte anjo anunciará: caiu a grande Babilônia. O Senhor, o que morreu como cordeiro, mas volta como um leão, para fazer justiça e fazer com que essa grande baderna que esse mundo está vivendo, a podridão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas fazer com que tudo isso seja destruído sobre o poder de um único nome. E todos os que se prostituíam, todos que zombam do nome, todos aqueles que não querem compromisso com esse nome, o anjo declara: caiu. O Senhor tem esse dia marcado. Caiu. No poder, na autoridade de quem recebeu tendo a maior das dignidades, porque foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso é que o Pai deu a ele o nome que está acima de todo o nome. E nesse dia que será declarado toda a terra, toda a grande Babilônia, os poderosos, os inimigos serão derrubados, joelhos serão dobrados, nos céus, na terra e debaixo da terra, e terão que confessar que Jesus Cristo, porque esse nome é o nome que Paulo fala, tudo existe, subsiste por causa dele, porque tem toda a autoridade, e ele não deixa passar nada. Por causa dele, domínios, poderes, autoridades, principados, potestades, todos têm que se dobrar e cairão junto com essa grande Babilônia, serão destruídos. Mas essa é a fala para aqueles que não estão debaixo da autoridade do nome. Por isso que o Apocalipse é terror para aqueles que não estão debaixo do nome, mas é a esperança futura daqueles que estão debaixo dessa autoridade. Porque enquanto a Babilônia está caindo, sendo destruída, a besta, o falso profeta, tudo está acontecendo, João fala: depois dessas coisas eu ouvi no céu o que parecia ser a voz de um forte e uma grande multidão. E o que elas diziam, João? Aleluia, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgastes a grande Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e disseram pela segunda vez: aleluia, a fumaça sobe para todo sempre. Versículo 4: os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram, adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia, assim seja. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus. Ó multidão, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e também os grandes. Existe um juízo para ser derramado na terra e nessa grande Babilônia, mas existe um céu de eternidade, existe um cântico que será entoado: valeu a pena não se corromper, valeu a pena
guardar o nome, valeu a pena se submeter, porque nós estamos aqui com Ele. Louvem os grandes, louvem o pequeno. E João disse: e eu ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, a voz como se fossem muitas águas, como de fortes trovões, que diziam: aleluia, pois o Senhor reina para sempre, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhes glória, porque chegou a hora da bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ao passo que tem uma destruição na terra, existe uma noiva lavada, remida, que foi comprada, que foi salva, que está na bodas do Cordeiro. E chegando lá, Deus não tem diáconos para servir, é o próprio Cristo que vem servir, um por um, e enxugando, oh glória a Jesus, dos nossos olhos toda a lágrima. Bendito é o Senhor. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero orar juntamente.